Começa agora o quadro Explique Direito com Tássia Silva. Muito bom dia a todos que estão em casa nos ouvindo. Eu sou Tássia Silva e nós estamos aqui no nosso compromisso semanal. Todas as sextas-feiras eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre direito, o nosso quadro Explique Direito. E hoje nós iremos falar sobre direito das gestantes. Mas por que eu resolvi falar desse tema? Diante de tantos casos de violência contra nós, mulheres, contra as nossas meninas que nós temos ouvido aí, parece que esse mês de junho e de julho veio realmente para nos fazer pensar se nós estamos avançando ou se nós estamos andando para trás em relação aos direitos que nós, mulheres, conquistamos. Então, é muito necessário que a gente se empodere de informações. Esse empoderamento, ele é urgente, ele é para ontem, porque como eu sempre falo aqui, e que já virou meme, informação é poder. E toda mulher, ela tem direito a realizar exames de acompanhamento pré-natal, de dar à luz com segurança, tem direito à licença maternidade, tem direito a amamentar o seu filho. O conhecimento das mães e da rede de apoio aí dessa mulher em relação a esses direitos é uma arma fundamental para que eles sejam respeitados na prática. E eu venho chamar a atenção para isso diante da notícia que nós tivemos essa semana de uma gestante que estava sedada e que foi estuprada durante uma cesárea. Infelizmente, a gente sabe que houve ali esse crime de estupro e eu não quero falar sobre ele porque eu tenho a certeza e quero ter essa certeza de que você que está me ouvindo, de que você que está assistindo o programa Tribuna Livre, que tomou conhecimento desse caso, você sabe que aconteceu ali um estupro, então eu não vou falar a respeito disso. O que me chamou a atenção nesse caso, assim que eu vi aquelas imagens que são repugnantes e que eu tenho até um pouco de dificuldade de falar a respeito dela, foi exatamente o que veio na minha cabeça naquele exato momento foi: onde estava o acompanhante dessa gestante? Por que essa mulher estava sozinha naquela sala, naquele momento em que uma mulher está tão vulnerável e ela está ali no momento que, para ela, é um dos mais importantes da vida? Aonde estava o acompanhante dessa mulher? Desde 2005, aqui no Brasil, nós temos uma lei que garante à mulher, que garante a essa parturiente, essa mulher que está em trabalho de parto, entrar nessa sala de parto, seja ela cesárea, seja ela parto natural, com um acompanhante. E esse acompanhante, essa pessoa, é de livre escolha dessa mulher. Pode ser a mãe, pode ser a irmã, pode ser o marido, o companheiro, enfim, qualquer pessoa. E esse acompanhante, ele vai ficar ali com aquela mulher durante o período do trabalho de parto, no pós-parto, realmente, no ato em que o bebê está saindo, seja através, né, da vagina, se for o parto natural, seja através do corte, se for a cesárea, e no pós-parto imediato. Essa lei depois ela foi regulamentada por uma portaria que trouxe aí outros direitos. Mas o fato é que essa lei existe desde 2005 e ainda hoje, 2022, nós temos hospitais e casas de saúde impedindo que mulheres entrem no seu trabalho de parto com um acompanhante. Gente, isso é muito sério e é por isso que a gente precisa trazer luz a esse direito. É por isso que você que está me ouvindo precisa ter o conhecimento disso, porque a pessoa que está ali acompanhando essa mulher em trabalho de parto, ela precisa estar extremamente informada e empoderada acerca dos direitos dessa mulher, porque a gente, nesse momento, eu digo isso porque eu já passei por um trabalho de parto, a gente está em outro mundo e a gente não consegue expressar, falar e exigir muita coisa. A gente está ali muito focado naquilo que está acontecendo. Então, por isso a importância de a gente ter esse acompanhante ali observando tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo. E aqui, em Alagoas, nós temos duas leis de autoria da deputada estadual Jó Pereira, a Lei 8.129 e a Lei 8.130, que elas vêm trazer aí justamente ampliar esses direitos a essa mulher gestante. Então, as leis 8.129 e 8.130, elas vêm dizer aqui no estado de Alagoas que essa gestante tem direito a um acompanhante e, mais do que isso, que ela tem direito a uma doula,
certo? A doula são aquelas profissionais que estão ali acompanhando aquela mulher e que ajudam e que têm técnicas diferenciadas para ajudar aquela mulher no seu trabalho de parto. E a presença desse acompanhante, eu quis trazer aqui o significado da palavra acompanhante, porque muita gente, às vezes eu acho até que esquece, é estar ou ficar com alguém constantemente ou durante certo tempo. Então, o acompanhante ele não pode sair em nenhum momento. E a gente sabe que quando a mulher ela é encaminhada para uma cirurgia de cesárea, na hora da aplicação da anestesia, a gente não sabe qual o motivo, mas o médico anestesista pede para que o acompanhante saia da sala e só retorne depois que a mulher está anestesiada. Isso é uma verdade, isso é um fato. E isso veio à tona exatamente depois desse caso. O acompanhante ele não pode se afastar da mulher em momento nenhum, nem mesmo durante a aplicação da anestesia. E foi o que aconteceu, foi o que pode ter acontecido naquele caso e aquela mulher ficou naquela situação sozinha. Então, nós temos essas duas leis e você pode me perguntar, mas doutora Tássia, você disse que temos uma lei desde 2005 que garante um acompanhante, por que em 2019 a gente tem uma lei estadual dizendo a mesma coisa aqui no estado de Alagoas? Porque a gente vive num país que o óbvio precisa ser dito, precisa ser repetido e, às vezes, precisa ser desenhado. Então, a deputada Jo Pereira teve essa ideia de trazer aí esse reforço numa lei estadual e ampliar esse leque de proteção das mulheres, colocando aí, reforçando que a mulher tem esse direito garantido por uma lei federal desde 2005, da presença de um acompanhante durante o parto, o trabalho de parto e o pós-parto. E, mais do que isso, tem direito também a uma doula. E aí também com foco na proteção à mulher, outra lei também de autoria da deputada Jo Pereira, a Lei Estadual 8.424, ela visa auxiliar investigações de casos de estupro no estado de Alagoas. Ela foi sancionada aí no ano passado e essa legislação determina que os cartórios, os hospitais e as maternidades comuniquem imediatamente ao Ministério Público Estadual registros de nascimentos realizados por mães ou pais menores de 14 anos. E aí, ao ser informado sobre esse registro, o Ministério Público poderá investigar as condições em que aquela gestação aconteceu, evitando aí que um possível agressor fique impune. Simples e fácil de ser colocado em prática, e é uma lei que pode auxiliar e muito no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque a gente sabe que aqui no estado de Alagoas e também no Brasil, a gestação de crianças e adolescentes é um problema que vem crescendo cada vez mais. Então, o Ministério Público precisa investigar como que uma criança de 12 anos engravidou, em que circunstâncias isso aconteceu, essa prática sexual, às vezes até menor do que essa idade. Então, essa lei da deputada Jo Pereira, que nasceu, né, do gabinete dela, partiu aí da cabeça de uma mulher, e daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou enfatizando tanto isso. Ela veio justamente para que haja essa comunicação imediata. Houve o registro de um recém-nascido, que a mãe tem 12, 10, 9 anos de idade, imediatamente a maternidade, o hospital, o cartório de registro civil tem que comunicar ao Ministério Público Estadual para que haja aí uma investigação acerca das circunstâncias em que se deu essa gestação. Vocês devem ter percebido que eu enfatizei que essas 3 leis estaduais elas são de autoria da deputada estadual Jo Pereira, uma mulher parlamentar, uma deputada estadual. Por que eu falo isso? Por que eu repito isso? A gente está aí em período eleitoral e eu quero chamar a atenção que foram leis de proteção às mulheres que nasceu da cabeça de uma mulher, porque só quem sabe o que a gente sofre, só quem sabe das nossas dores somos nós mulheres. Um parlamentar homem, ele pode até ter uma sensibilidade se eu levar uma pauta dessa para que ele leve como um projeto de lei. Pode, mas jamais ele vai saber, ele vai sentir e ele vai conseguir ter essas ideias porque ele nunca vai passar por essas dores. Então, é importante que nós, mulheres, nós somos 52% do eleitorado nacional. Então, nós temos condições de modificar a composição do nosso parlamento, da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa Estadual. Nós temos condições de mudar essa realidade, onde a maioria dos parlamentares são homens,
Para quê? Para que a gente coloque lá mulheres que saibam, que tragam aí essas leis, que aumentem o nosso leque de direitos, porque só nós sabemos o que nós passamos. Então, por isso que eu enfatizei tanto que essas leis nasceram da cabeça de uma mulher. Álvaro Guimarães, eu vi as suas anotações e eu sei que você quer participar aqui. Pouca coisa, porque a explicação foi maravilhosa. Explica um pouco o que é doula. É doula? Doula, Eu não... isso. As doulas, elas são profissionais que não são profissionais de saúde, mas que elas têm técnicas diferenciadas que nos ajudam a passar por esse trabalho de parto de uma forma menos dolorosa, vamos dizer assim. Elas têm uma formação, são treinadas, é Isso, nível elas têm um técnico, curso, um curso. elas participam de um curso e elas têm ali uma formação, vamos dizer assim, psicológica, emocional, fazem massagem, estão ali o tempo todo nos dizendo que a gente vai conseguir, como é que está ali aquele... Elas não interferem na técnica do parto. Então, elas ficam ali acompanhando como que essa mulher está se desenvolvendo naquele trabalho de parto e trazendo opções. Então, nos levam para tomar banho, fazem massagem, nos levam para ficar na bola e fica ali nos monitorando e nos ajudando a passar por esse trabalho de parto de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Essa doula, ela não faz parte da equipe do hospital, ela tem que ser levada pela parturiente. Isso, ela tem que ser levada pela parturiente. Então, eu chego lá, eu digo até por experiência própria, eu chego lá com o meu esposo, que vai ser o meu acompanhante, e com a profissional doula, e os dois entram no hospital, na casa de saúde. Certo, importantíssimo isso. Importante também, com esse fato, não tem como a gente não comentar esse fato, né, que aconteceu, isso está despertando muita coisa, porque que é uma norma, é um praxe, porque na hora da anestesia o acompanhante tem que sair. Qual o motivo? Porque isso é natural, em todos os partos é assim? Não existe explicação. Inclusive, a doula que fez o meu trabalho de parto, ela postou na mesma hora que isso é uma prática comum e recorrente. No momento que vai colocar a anestesia, o acompanhante sai, coloca-se a anestesia, o acompanhante entra. Consegui entender o porquê, né? Porque realmente não existe. E foi isso que facilitou acontecer todo esse caso, né? Para a gente despertar para isso, né? Se não fosse as enfermeiras, eu vi em algum programa aí de rádio uma pessoa que ligou criticando as enfermeiras. Não pode haver crítica nenhuma, porque o que elas fizeram, né, foi a única maneira de provar o que aconteceu, porque se a gente desconfia, e ela tem falado, não tinha provado, era palavra de um contra o outro, e esse cara não ia pagar nunca isso, a gente não ia saber disso nunca. Porque, infelizmente, a fala da mulher que é violentada, ela é descredibilizada. Ninguém dá crédito quando a mulher chega dizendo que foi violentada ou quando alguém diz que presenciou uma violência. Então, infelizmente, a gente tem que fazer a prova. E além disso, elas relataram que elas não estavam acreditando que era aquilo que estava acontecendo. Não, é um absurdo tão grande que eu acho que elas disseram, não, vamos ter que filmar para ver o que é que está acontecendo. Porque ele fazia de uma maneira, a gente pôde ver nas imagens, que do busto para cima, as enfermeiras e quem estava trabalhando lá não via. Ele ficava numa posição que ninguém estava por trás dele, né? E eu acho que foi isso e os movimentos que as enfermeiras disseram, ó, tem alguma coisa errada aí. Exatamente. E a única maneira que elas podiam fazer era aquela, não tinha outra saída. Nesse caso, eu defendo as enfermeiras, porque se não fossem elas, isso ia continuar, ninguém sabe quantas mulheres iam passar por isso, né? E certamente elas sabiam que se elas fossem falar, elas seriam desacreditadas e ia ficar por isso mesmo. Ia ficar por isso mesmo, não tenho nenhuma dúvida disso. Fazendo. Então, a necessidade da filmagem foi necessária, foi aquilo ali que fez com que ele tivesse uma prisão na hora, né? Na hora, mandou a filmagem, mandou a polícia, a delegada chegou, já prendeu, porque tinha uma prova, ele disse, como quem diz, né? Como vocês vão provar? Ele praticamente disse isso, é o quê? Aí, quando ela disse, nós temos filmagem, a gente tem imagem, ele disse, pronto, aqui vem essa, embora me leve que... Exatamente. Caiu a casa. Então, é um absurdo. Tem que se estar muito atento, tem que se exigir o direito que vocês têm. Vocês escolham quem vocês querem que lhe acompanhe, se é o esposo, se é a mãe, às vezes é uma amiga, às vezes é uma pessoa que você confia mais até do que o marido, que é mais jeitosa, né? Mais jeitoso. Então, você tem esse direito, exige esse direito em qualquer hospital que você for. E se você não for atendido, se ela não for atendida nisso, ela faz o quê, doutora?
Ótima pergunta, porque esse tema mexe tanto comigo que eu acabei até esquecendo de falar isso. A gente tem um prontuário, todo mundo, você entrar num hospital, numa UPA, qualquer casa de saúde, tem um prontuário do que aconteceu com você lá dentro. Tudo que é feito com você precisa entrar nesse prontuário. Então, não, a gente aplicou a injeção de dipirona, aplicou a injeção de dipirona tal hora. Então, se não estiver no prontuário e não vai estar, que Álvaro Guimarães acompanhou Betânia Guimarães, não vai ter nome nenhum, vai ter apenas o nome da parturiente. Aquilo ali, por si só, prova que não tinha nenhum acompanhante. Então, você precisa ir no hospital e na casa de saúde que você foi atendida, que você deu à luz, e requerer o seu prontuário. E lá no seu prontuário não vai ter informação nenhuma da pessoa que lhe acompanhou. Então, isso já prova que, de fato, você esteve sozinha e que você foi impedida de entrar com seu acompanhante. E aí você pode entrar com alguma ação. Com alguma ação contra o hospital, exatamente, indenizatória. Pela informação que a senhora tem hospitais ainda que brecam isso, que atrapalham, que O querem... próprio hospital onde aconteceu o estupro. E tem muitos. Devem Tem ter muitos. muitos. Deve ter Tem muitos. muitos. Assim. Exatamente. E a gente sabe, né, que quanto mais vulnerável, quanto mais de baixa renda é a pessoa, mais direitos essa pessoa tem cerceado, né? Mais direitos ela deixa de usufruir. E está Então, numa situação tão difícil, né? Naquele momento tão difícil que a mulher passa, de nervosismo, de tudo. Eu nem imagino, né? Mas que ela fica sem força até para reivindicar. Por isso tem exato. que ter uma pessoa que acompanhe. Exatamente, por isso que eu falo da importância desse acompanhante estar tão bem informado e peitar realmente, como a gente fala, né? E dizer, eu não saio daqui, eu vou entrar com ela e arrombar mesmo, dizer que vai entrar. Porque às vezes a gente diz assim, que parece que só é ouvido quando se faz de doido, não tem, né? Botar uma de doido aqui, que Às todo vezes mundo vai precisa, às vezes Mas precisa. às vezes precisa. Não precisa ser com violência, mas com veemência. Com veemência, exatamente. Para Isso garantir mesmo. esse direito. E a outra observação que eu queria fazer, eu não sabia, não conhecia essa lei, que dizia a lei, criada pela deputada João Pereira, de crianças e de adolescentes que têm filhos. Isso é tão importante, porque tantas crianças dessas, né, que são estupradas muitas vezes por pai, por padrasto, por tio, por alguém da família, e a família mesmo acoberta isso. Né? Ela vai ter um neném, passa despercebido, e muitas vezes, eu já vi casos agora, a gente vai ter uma notícia hoje de um pai com uma criança de 12, 13 anos. Tem meninas que já têm 3 filhos. 3 filhos e ninguém descobriu. Quer dizer, essa lei ela é maravilhosa. E ela precisa sair do papel, ela precisa chegar ao conhecimento desses órgãos, né? Tanto dos hospitais quanto dos cartórios. É uma lei recente, Álvaro, é uma lei de 2021. A gente precisa dar publicidade a ela e precisa fazer com que ela seja realmente cumprida. Porque é uma informação simples e não demanda nenhum esforço do hospital, nem do cartório, é simplesmente enviar um e-mail dizendo que acabou de ser registrada aqui uma criança que a mãe tem 12 anos de idade. E aí cabe ao Ministério Público, porque é da competência dele, fazer a investigação se houve ali algum caso de estupro, como foi que aconteceu. E olha, vai pegar muita coisa aí, viu? Vai pegar muita coisa. Tem coisas que não, que são naturais, tá namorando, estão casadas, às vezes acontece, 14 anos, que é um absurdo, mas acontece. Mas eu acho que vai pegar um percentual grande de meninas que foram estupradas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Esse caminho, acho que foi muito... É uma lei só estadual. Uma lei estadual, exatamente. Talvez só tenha aqui em Alagoas. Não sei. Não sei, também não sei lhe informar. Mas é uma lei aqui do estado de Alagoas. Muito, mas muito importante mesmo. Acho que minhas dúvidas eram essas, foram poucas, né? Mas eu acho também que talvez tenha ajudado alguém que ficou com alguma dúvida. Mais uma vez, doutora, muito obrigado aí, explicações maravilhosas. Eu agradeço também. Na próxima sexta-feira a gente está aqui com mais um Explique Direito. Entre em contato com a produção do programa Tribuna Livre, manda aí a sua dúvida, a sua pergunta, uma sugestão de tema. Vai lá no Instagram também, me segue, manda lá um direct dizendo, doutora, fiquei com uma dúvida, doutora, aconteceu isso comigo, você poderia falar sobre esse tema no programa? O meu Instagram é Tássia, Tassia, Lins e Silva. Tássia, Lins e Silva. Manda lá um direct que a gente está aqui na próxima sexta-feira e eu te explico direito.